gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu vou contar uma história aqui quando a minha cachorrinha morreu. E essa história é muito triste. Por isso que eu vou contar pra vocês essa história. E hoje, essa história eu é muito feliz. Essa história. E hoje, gente, essa história aqui é uma história triste. Começou bem assim. Minha avó tinha comprado uma cachorrinha, daí ela deu umas pra gente. E daí a gente cuidou, daí deixou ela lá na varanda. Ela era uma filhotinha, daí meu pai acabou atropelando ela. E daí a gente levou ela pro veterinário, só que daí ela fechou o olhinho e descansou. E ó, gente, essa história é muito triste. Eu dava ração pra ela, dava muita coisa pra ela, dava muita coisa pra ela. E ó, gente, dava muita coisa pra ela, dava carinho, dava um monte de coisa. E além, eu vou contar a história do Bart. Vou colocar até o Miau. Oi, gente. Então, gente, a história do meu gatinho. Que era... Bom, gente, eu não se lembro o nome do meu primeiro gatinho que eu tinha. Então vamos chamar ele de Jerônimo. O Jerônimo, o meu primeiro Jerônimo, era o Jerônimo 1. Deixa eu tirar essa roupa, senão eu vou passar vergonha. Então, gente, a história do Jerônimo foi bem assim. Então, gente, a história do Jerônimo, gente, foi uma história bem triste, por causa que ele acabou morrendo, o Jerônimo. E o Jerônimo é um gatinho que eu gostava muito. O Jerônimo é um gatinho que eu gostava muito. Ai, bons tempos. Então, gente, a história do Jerônimo foi bem assim. Começou bem assim a história do Jerônimo. A história do Jerônimo. Então, gente, a história do Jerônimo foi bem assim. A história do Jerônimo, gente. Era um gatinho bem bonitinho, que eu adorava. O Jerônimo era um gatinho que eu gostava muito. Então, gente, o Jerônimo, ele escapou de casa. O Jerônimo. Escapou de casa, o Jerônimo. Meus pais não gostaram nada disso. O Jerônimo, ele foi embora. E ele nunca mais voltou, o Jerônimo. E quando
contar aí uma história do Bart. E a história do Bart é uma história bem assim, a história do Bart. O Bart era um gatinho bem bonitinho. O Bart, ele era obediente, um gatinho bem bonitinho. E daí chegou uma hora que ele fez a amizade com um outro gato. O Bart, ele fez a amizade com os outros gatos, que daí não era uma boa amizade pra ele. Daí minha mãe implorou pra ele largar aquela amizade, mas ele não quis ouvir. A minha mãe, ele ignorou e do mesmo jeito fez amizade com aqueles gatos. O Bart, ele fez amizade com os outros gatos. Pra minha mãe, aquilo não era uma boa amizade. Pra ele. Do mesmo jeito, ele fez aquela amizade com os outros gatos. E o Bart não fez uma boa amizade. E daí acabou assim. O Bart, ele, depois dele não ter feito uma boa amizade, minha mãe tentou avisar ele, tentou comunicar. Daí minha mãe esqueceu, deixou ele com aquela má amizade. E depois ele pegou uma doença daqueles outros gatos, que aqueles gatos não eram muito bons de saúde. Daí ele acabou morrendo. A gente acabou dando ele pra outra família. O Bart. A gente acabou dando ele pra outra família. O Bart a gente acabou dando pra outra família, o Bart. E por quê? Porque ele não fez uma boa amizade, ele não fez uma boa escolha. Por isso que a gente deu ele pra outra família. A gente deu ele pra outra família lá. E daí terminou a história dele com a outra família. Aí, gente, então, gente, a gente deu ele pra outra família, gastamos em um monte de medicamento. E ele ainda não ficou melhor, então a gente deu ele pra outra família. A gente deu ele pra outra família. E daí a gente nunca mais comprou gato. Nunca mais compramos um gato. Então, gente,
Então, gente, até mais, gente. Aproveita esse seu dia. Por enquanto que ele tá aí. Até mais, gente. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Até mais.